vocês tiverem fé como um grão de mostarda, aí, meu filho, você vai poder dizer para esse monte, sai daqui, vá para colar, e vai ser feito. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, mais uma semana começando aqui, mais episódios inéditos no nosso devocional. E hoje o tema do nosso devocional é: você precisa crer antes de ver. O texto está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Vamos aprender um pouquinho mais sobre alguns ensinamentos de Jesus e eu tenho certeza que o de hoje vai destravar sua mente sobre vários conceitos errados acerca da fé. Preste atenção, fica até o final desse episódio que você vai aprender muito sobre fé nessa segunda-feira. Senhor, obrigada por essa semana que está começando e por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos conectados contigo e aprendendo do Senhor. Que o estudo dessa segunda fale ao nosso coração e transforme a nossa vida, nos fazendo cada vez mais parecidas com o teu Filho. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá. O texto de hoje está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, e o texto fala assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Esse contexto aqui é interessante, só para você entender. Os discípulos estavam com dificuldades para expulsar alguns demônios, não conseguiam. E aí eles questionam Jesus, né? Por que a gente não está conseguindo? E aí entra o versículo 20, onde Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé, né? Agora, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, aí, meu filho, você vai poder dizer para esse monte, sai daqui, vá para colar, e vai ser feito, nada vai ser impossível. É exatamente isso que Jesus está falando para os discípulos e o contexto é esse que eu acabei de explicar. O que é que nós aprendemos aqui? Que você precisa crer antes de ver. Quantas vezes a gente não espera tudo tá, cooperando para a gente começar a acreditar, não é? Quando as coisas estão saindo do controle, a gente diz, mas vai acontecer mesmo. Não é possível não. Não, veja, Deus disse que meu carro ia para a direita, ele está totalmente capotado para a esquerda. É muito difícil ele, alguma coisa aqui dá certo. A nossa mente, ela é muito limitada. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa fé, ela não pode ser pequena. E talvez você tenha crescido acreditando que tudo bem ser pequena fé. Se ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela já é muito para Deus. Tu acha que Deus aceita migalha? Aceitar não, mulher. Tu acha que ele vai aceitar migalha da tua fé? Vai não, mulher. Tu acha que ele vai olhar para tu com a fé mequetrefe e vai dizer, mas minha filha, tá tudo certo, tá tudo bem, e tá tudo bem, se sua fezinha for pequenininha, pichitotinha, não tem problema não, meu amorzinho, ele não vai dizer isso não. Ele questiona a pequenez da fé dos discípulos, várias vezes ele questionou o tamanho da fé de Pedro. Então, quando a Bíblia aqui nos ensina que a nossa fé, ela tem que ser como o grão de mostarda, em nenhum momento ele está falando do tamanho do grão. Está dizendo que a fé tem que ser como o grão, e eu já expliquei aqui em outros episódios, mas vou falar de novo, porque talvez esse seja o primeiro que você está ouvindo essa lição. O grão de mostarda, ele é uma semente poderosíssima, que quando plantada, cultivada, pode crescer de forma tão grandiosa, fazendo até grandes sombras, por exemplo, de tão grande. E a ideia do texto, essa comparação, não é a fé comparada ao tamanho, porque na primeira parte do versículo, Jesus fala que o problema deles não conseguirem expulsar aqueles demônios é a pequenez da fé. Logo, ele exclui a possibilidade de uma fé pequena. Ele diz, o problema é a sua pequenez na fé, não pode ter fé pequena. Então seria contraditório, né? Ele dizer pequenez da fé e dizer, mas se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, ele estaria se contradizendo. Então por isso que a Bíblia não fala do tamanho do grão de mostarda. Nós aqui falamos tamanho, mas na Bíblia não está tamanho. Abre aí, a tua Bíblia está dito como. Se tiverdes fé como um grão, e não do tamanho de um grão, mas como um grão, você pode fazer tudo. O que é que ele quer dizer? Se você tiver uma fé como um grão, que pode começar pequena, mas se você plantar essa fé, se você regar essa fé, investir tempo nessa fé, percebe que o grão ele só cresce à medida que há ação neste grão.
Alguém vai lá, planta, alguém vai lá, rega, alguém vai lá, cultiva e ele cresce. Ele cresce, ele cresce. O que o Senhor está dizendo aqui é, a sua fé pode começar pequena, mas jamais permanecer pequena, porque ela pequena não vai fazer nada. O que é que ela vai fazer? Qual é o efeito que ela vai gerar? O grão de mostarda só tem efeito quando ele cresce, quando a sua fé crescer. Então, para isso, você vai, regar, cultivar. E quando ela estiver grande, meu amor, você pode dizer para esse monte, sai daqui, vá para colar, que ele vai. Nada vai ser impossível. Percebe? Esse é o grande ensinamento de Jesus. Ele não romantiza a fé pequena, nem idealiza a fé pequena, nem habilita-nos a termos a fé pequena. Ele condena a pequenez da fé e nos estimula a termos mais fé e nos diz como, quando compara a fé ao grão de mostarda. Que Deus fale muito ao seu coração, que Ele transforme a sua fé, transforme a sua visão, para que você possa ter uma fé cada vez maior, com impactos cada vez maiores. Amém? Que Deus te abençoe muito e te conceda uma excelente segunda-feira. Chama amigas para esse devocional. Traz muita mulher para cá, muita mulher empreendedora para cá, para que juntas nós possamos fazer um grande movimento de mulheres que constroem negócios no centro da vontade de Deus. Eu estou aqui para caminhar junto com você nessa missão maravilhosa. Um beijo grande e fica com Deus. Tchau, tchau.